colocar duas questões. Uma delas, mais de uma pessoa que pergunta, eu vou usar a pergunta do Anderson. É uma posição que já é conhecida do senhor, mas vou pedir para o senhor falar, que é a posição do senhor em relação ao consumo, à legalização do consumo de maconha. E aí eu emendo a pergunta de uma jornalista do Twitter, Luísa Bodenmiller, que pergunta, ela faz menção a uma frase do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, foi seu colega na gestão Luiz Erundina, muito amigo do secretariado, José Eduardo, boa tarde. Dizendo que as prisões brasileiras são, abre aspas, masmorras medievais. É verdade. E aí ela quer saber como o senhor pretende reverter essa situação em relação ao sistema carcerário, o que o governo federal pode fazer. A gente começa As duas coisas estão muito ligadas. Exato. Exatamente, porque isso está no nosso capítulo aqui de cultura de paz. Porque o segundo ponto que a população reclama quando a gente conversa, por causa dessa campanha, eu tenho tido muito contato, é esse. É o primeiro saúde, lá disparado, e depois segurança. A educação está bem mais embaixo. Então, veja, né? O Partido Verde, né? E eu particularmente que sou médico de saúde pública, não é a favor de jeito nenhum de estimular o uso de nenhuma droga psicoativa, lícita ou ilícita. Eu estou falando, quando eu falo lícita e ilícita, porque também nós não estimulamos o uso do álcool nem do tabaco, que são legais. E é claro que também não estimulamos as ilícitas, como a maconha, a cannabis. Né? Mas o que a gente examina é que essa política que começou há 50 anos atrás, quando o Brasil assinou o convênio da ONU em 1961, lá em Nova York, que criou essa guerra das drogas que já dura 50 anos, é o maior fracasso de política pública da ONU entre todas as propostas que a ONU já fez. A ONU é, eu acho, uma vanguarda das políticas públicas sociais no mundo, mas nesse caso não deu certo. 50 anos de política que prometeu em 1961, essa convenção que o Brasil assinou com os Estados Unidos, com o México, com a Colômbia, que você ia acabar com o cultivo, com o tráfico e com o consumo de todas as drogas psicoativas ilegais. 50 anos, tudo aconteceu ao contrário, tudo piorou. Aumentou o consumo, aumentou o número de usuários, aumentou o número de dependentes, e aumentou a corrupção na polícia, aumentou de forma desmedida a quantidade de gente, de jovens presos pelo mundo afora, e só uma coisa prosperou: o poder do crime, o poder do criminoso, os exércitos criminosos, que hoje dominam territórios, inclusive aqui no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador, em Vitória, eles controlam territórios, viraram uns pequenos estados. Então essa política fracassou. E vários países no mundo, mas vendo que é preciso ter uma política mais inteligente para diminuir o prejuízo das drogas psicoativas na saúde e principalmente para enfraquecer a economia do crime, que hoje coloca a família trabalhadora de classe média e mais rica no Brasil, todo mundo de sobressalto quando os filhos saem de noite. Então, essa é a ideia do PV. Então, não é nova. O PV defende isso há muito tempo. E já tem vários países, Espanha, Portugal, Holanda, Uruguai, Estados Unidos, que estão avançando nesse processo. A ideia é a seguinte: em vez de deixar a regulação do comércio da maconha na mão dos criminosos, porque é assim, qualquer um hoje vai lá e compra, mas quem regula o comércio é o criminoso, é o exército criminoso, é a economia do crime. Eu vou legalizar e regular. A palavra regular é chave, porque legalizar dá a impressão que a gente quer estimular, que pode liberar. Não, eu vou legalizar e vou regular. O que é que eu vou dizer? Eu vou dizer, passando a legalização com regulação, o sistema de saúde, o sistema educacional vai dizer para você, primeiro, essa droga psicoativa, como a droga psicoativa álcool, como a droga psicoativa tabaco, maconha, se você puder, não use, porque ela pode te prejudicar. 2, se você usar, use muito pouco, para não atrapalhar a sua vida, a sua família, a sua saúde, o seu trabalho. Use o mais moderadamente possível. 3, mas se você começar a ter sintoma de dependência, que no caso da maconha, os estudos médicos mostram que 10% chegam a desenvolver dependência, o álcool é mais. Mas no caso da maconha, desenvolve dependência em 10% dos casos. Eu, do Sistema Único de Saúde, quero te ajudar logo. Quero estender a mão para você logo. E não como hoje, que quando eu encontro você, já encontro no fundo do poço. Porque como é aquele ambiente de clandestinidade, já tendo contato com outras drogas mais pesadas, eu encontro o dependente, esses tais 10% dos dependentes dos 5 milhões de usuários de maconha aqui no Brasil, já no fundo do poço e complicado. Então se possível não use, se usar, use o mais moderadamente possível para não causar e criar dependência, nem atrapalhar a sua vida, a sua família. E terceiro, se tiver dependência, eu quero te ajudar o mais rapidamente possível. Isso daí vai beneficiar e melhorar a vida das pessoas, das famílias, que vão ter mais segurança, e vai também melhorar a situação do enfrentamento do crime,
porque a polícia vai acabar com esse jogo de gato e rato correndo atrás de traficante. Enquanto, você sabe, não sei se você sabe, Roldão, dos 50 mil brasileiros que são assassinados esse ano, a polícia e a justiça brasileira só vai identificar e esclarecer o crime 8%. Toda vez que eu ouço isso, eu fico horrorizado, porque 50 mil pessoas que morrem por ano é igual que os Estados Unidos perdeu no Vietnã na guerra inteira. E a polícia brasileira e a justiça brasileira só esclarece 8% dos casos. Que dá por volta de 8% dos casos. Então a polícia vai se concentrar em coisas muito mais graves, né? Vai ter uma reforma na polícia, a gente prevê uma reforma aqui na polícia. É uma emenda proposta pelo Luiz Eduardo Soares, que está no Congresso Nacional, mas isso é outra história. E, finalmente, a questão penitenciária. Eu tenho hoje no Brasil, o Brasil hoje é o terceiro ou quarto país do mundo em população penitenciária, e com essa história da guerra das drogas só aumenta. Já estamos com quase 600 mil. Desses 600 mil, são 200 mil ligados ao tráfico de drogas. Desses 200 mil que estão lá presos pelo tráfico de drogas, a maioria é peãozinho, que foi o menino da periferia que foi usado como peão. O barão da droga pega um peão, usa, vai para a cadeia, pega o peão, usa, vai para a cadeia. 97% desses 200 mil pequenos traficantes que estão presos lá não foram pegos com arma nenhuma, não tinha arma nem branca, nem revólver. Então você vai esvaziar as prisões para quem precisa ficar na prisão, ter um sistema mais severo, mas ao mesmo tempo mais humano e decente, ter chance de recuperação. E você, com essa questão da legalização, amigos, com a regulação, eu vou enfrentar o problema, a crise humanitária da superlotação das penitenciárias, vai dar chance às pessoas se recuperarem. Eu vou melhorar a eficiência da polícia e, portanto, diminuir a criminalidade, e eu vou melhorar a vida das famílias.